Vamos ler a palavra, irmãos, onde se encontra da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Glória a Deus. Consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo que cada um de entre vós não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Vamos ler o próximo parágrafo também. O amor, o fervor, a humildade e a beneficência. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver entre vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa carta o apóstolo Paulo escreveu aos romanos. Nós vemos que aqui, irmãos, o apóstolo Paulo foi bem firme com a igreja de Roma. Ele, em determinado lugar, para determinadas igrejas, Paulo ele era mais cuidadoso. Não que aqui ele não tenha sido, mas tinha lugar, por exemplo, para Coríntio. Se nós pegarmos aí em 11 de Coríntio, irmãos, no verso 3, no capítulo 3, olha a diferença da carta aos romanos para a carta aos coríntios. Aqui ele diz assim: eu, irmãos, não os pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora pode, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós, fala da inveja, tanta coisa. Então, aos coríntios, ele escreveu uma carta dizendo que eles eram crianças, que eles precisavam ser tratados com leite, porque eles não conseguiam entender as coisas espirituais. Agora, aos romanos, não. Aqui ele já foi firme.
Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, para nós, irmãos, que somos domésticos à fé, que já servimos a Deus, o Senhor não vai tratar nós como criança. Não, o Senhor já dá uma comidinha mais forte para nós. E às vezes Ele chama a nossa atenção, né? E tudo que acontece na nossa vida, irmãos, às vezes até uma prova que acontece, não é uma prova para punir, não é uma prova, irmãos, para cobrar alguma coisa. É uma prova de ensinamento, é uma prova para disciplinar. E bem-aventurado nós, irmãos, que entendemos essa parte, porque assim nós não seremos criança na presença de Deus. Nós não seremos tratados como criança, não. Nós vamos ser tratados como pessoas adultas, pessoas que já têm o entendimento da palavra de Deus. Então foi assim que Paulo tratou a igreja de Roma. Ele diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos que ter a nossa mente renovada. Não podemos ficar nos primeiros rudimentos, só naquela, irmãos, naquela cartilha do primeiro ano, né? Naquelas coisinhas. Não, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que buscar o Senhor, nós temos que estudar a palavra de Deus, nós temos que nos colocar à disposição do Senhor, dizer, como Jeremias diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, irmãos, nós temos que trabalhar nessa obra. Nós não podemos ficar parados, irmãos, achando que nós somos uns coitadinhos. Não, nós não somos coitadinhos, nós somos servos de Deus, preparados para uma grande guerra. Nós fazemos parte de um grande exército, irmãos, porque nós estamos nessa terra, irmãos, para trabalhar para o reino de Deus. Nós não estamos aqui para trabalhar por uma placa de igreja, para trabalhar, irmãos, por um ancião, por um pastor. Não, nós estamos para trabalhar para Deus. E aquele que trabalha para Deus é porque está preparado. Pode ser que tenha alguém aqui dentro da igreja hoje, ou alguém que está ouvindo essa live, você está se sentindo um coitadinho. Ou não, irmão, não se sinta assim não. Levanta a tua cabeça, você é valente, você é bravo, você é grande diante de Deus. O Senhor te escolheu para uma grande obra na terra. O Senhor escolheu para uma grande obra na terra. Não é uma obra pequena, não. Então, quando vem as provas, quando vem as angústias, irmãos, levanta, irmãos, se coloca em pé e diz: eu vou vencer essa luta no nome do Senhor Jesus. Eu sou um homem de Deus, eu sou alguém que o Senhor colocou nesse caminho, não é para perder, não, é para vencer. Irmão, então é essa palavra que o Senhor manda para nós aqui hoje. Nós temos que ter uma cabeça erguida de vencedor. De vencedor. Aqui então Paulo falava assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais o que convém saber, mas que saibam temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quer dizer, irmãos, tem pessoas que querem mostrar tanta coisa, que sabe tanto. Não, às vezes você, sendo humilde, mas tendo ação, humilde no falar, né, irmão André? Não é assim? O irmão André, que estuda bastante a Escritura, ele tem bastante conhecimento. Nós temos que ser humilde no falar, mas no agir nós temos que ser pronto. Temos que estar sempre disposto para agir, irmãos, principalmente para defender a obra de Deus, para falar do Evangelho. Aqui diz assim: porque como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então, irmãos, é sinal que tem profeta no nosso nome. A palavra diz: se é profecia, é porque tem profeta. Irmãos, eu já ouvi profecia na minha vida que se cumpriu integralmente. Eu nunca corri atrás de profecia,
Mas se algum irmão ou irmã vir profetizar para mim, eu abaixo a cabeça e ouço com todo carinho, porque quando vem de Deus, cumpre na nossa vida. Louvado seja Deus. Então, aqui, se é ministério, seja em ministrar, né, irmãos? Vamos cuidar do nosso ministério com todo carinho. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Quem ensina? Quantos professores que estão nos ouvindo nesse momento, né? Pessoas que ensinam alguma coisa, ou uma mãe que ensina para o filho, que haja dedicação no ensino. Como é bonito quando alguém é especialista num determinado assunto, ele tem prazer de passar aquele assunto para outras pessoas. Ele tem prazer que alguém absorva aquilo que ele aprendeu a duras penas, enfrentando uma faculdade, uma universidade, e muitas vezes ele tem prazer de passar para outras pessoas gratuitamente. Alguns até são professores que recebem, mas mesmo assim, mesmo sendo um assalariado, quando ele ensina com aquele prazer, com aquela vontade que aquele aluno aprenda e um dia seja um professor como ele. Então, aquele que ensina, ensina com dedicação. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. Ou seja, não seja parcial. Eu vou repartir só com aquele não. Não, seja igual com todos, seja imparcial. Divida, reparte, porque tudo aquilo que a gente reparte volta para nós, irmãos, com mais ênfase. É que nem uma mina de água. O pessoal vai lá, tira água e mais água vai saindo e água mais limpa ainda. Então, quanto mais nós dermos aquilo que é nosso, aquilo que está dentro do nosso coração, mais o Senhor vai nos enchendo. O que preside com cuidado e o que exorta e o que exercita a misericórdia com alegria. Aquele que exercita misericórdia é com alegria. Faz o bem para alguém, faça com alegria no seu coração, não faça com dó, dizendo, eu vou dar alguma coisa para aquele coitado, eu vou ajudar aquele coitado. Não, o Senhor me deu, é para mim e é para ele também. É com alegria no coração. Por isso que nas coletas, nas ofertas, nós temos, irmãos, que servir a Deus com alegria no coração. Com alegria. Não, não, vou dar uns trocadinhos. Não, não é um trocadinho, não. Nós estamos falando de valor, mas aquele que fala, vou dar um trocadinho, ele está fazendo um pouco caso da obra. Mas aquele que fala, eu tenho pouco, mas eu vou tirar um pouquinho do meu pouco e vou servir a obra de Deus. E tem aquele que tem bastante, Então não encurta a sua mão para o Senhor. Não encurta. Abra a tua mão e sirva a Deus com alegria. Porque você vai ver, quanto mais você servir a Deus, mais a tua mente vai abrir para você ganhar mais também. Porque aquele, irmãos, que serve a Deus, que está em comunhão com Deus, ele não tem ira no coração, vem como é que fala? A crise, ele tem tempo, ele tem condição de orar a Deus e sair da crise. Agora, aquele que não tem Deus no coração, a crise está lá no Japão, ele já está tremendo de medo aqui, né? Então, não. Você que tem Deus no coração, não tenha medo de servir na obra. Sirva a Deus, porque o Senhor, ele é cumpridor da sua palavra. E lá em 41 de Salmo diz assim, aquele que atende o pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Olha que coisa linda, irmão. Aquele que atende o pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Então, ninguém sabe o que vai vir pela frente. Pode ser individualmente ou coletivamente, para o Brasil, para o mundo inteiro, ninguém sabe. Uma coisa é certa, que aquele que atende o pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Glória a Deus. Aí nós vamos agora para o próximo parágrafo, que fala do amor, fervor e humildade e a beneficência. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Aborrecei o mal. Irmão, aquilo que é mal, irmão, vamos nos livrar dele. E apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Quer dizer, um amor de irmão, né? Preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é preferindo em honra uns aos outros? Eu falo para o Humberto, o irmão é um irmão digno, o irmão, eu tenho que me abaixar para o irmão.
porque o irmão é uma pessoa muito especial. Quer dizer, eu estou dando honra para ele. Eu não estou chegando nele e falar, irmão, o irmão tem que me honrar porque eu sou ancião. Aí eu estou pedindo a honra para mim. Mas não, vamos preferir a honra uns aos outros. Você entendeu, irmãos? Às vezes entra uma pessoa tão humilde aqui, vamos honrar essas pessoas, né? Você que está na sua casa, você tem uma família, tem alguém que é tão humilde, e às vezes você tem uma condiçãozinha melhor, honra aquele que está do teu lado, aquele que está na tua casa, a tua família, honrai uns aos outros. Quer dizer, preferindo-vos em honra uns aos outros. Porque a honra, irmãos, a gente não exige, a gente adquire, não é isso? A honra é adquirida com nossos atos. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O que significa, irmão? Não sejais vagarosos nos cuidados, sede fervoroso no espírito. É a gente ficar preocupado com os costumes, ficar preocupado com as coisas pequenas e espiritualmente não termos nada dentro de nós. A gente vai ser tão cuidadoso, porque aquele irmão aí faz isso, faz aquilo, veste desse jeito, veste daquilo. Estamos tomando cuidado com o quê? Com nada. Agora, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, a gente não vai ver nada disso. Nós só vamos ver as qualidades nas pessoas. Então, vamos ser, irmãos, fervorosos no Espírito. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Aqui é conselho para todos nós, né, irmãos? Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoei. Então, nós não devemos amaldiçoar ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Nós só devemos abençoar. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Não. Vamos ter sabedoria de Deus na nossa vida. Não vamos apresentar a nossa sabedoria. A ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver entre vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, tudo está nas mãos de Deus. Porque se o teu inimigo tiver sede, tiver fome, dá-lhe de beber, de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, irmão, nós não precisamos tomar nenhuma atitude contra ninguém. Não, deixa na mão de Deus. Pode ter certeza que Deus, nós temos que fazer a nossa parte, claro. Aquilo que está no nosso alcance, nossa parte vamos fazer. Mas aquilo que não está no nosso alcance, deixa na mão de Deus, que o Senhor cuidará de nós. Essa é a palavra, Deus seja sempre louvado. Amém.